Eu nasci no Rio de Janeiro, em 1944. Sou de uma família do meu pai, obviamente, né, Guilherme Berner, o William Berner, um construtor de órgãos. Foi no Rio, em Maria da Graça. Dali, então, por contingências do acidente do meu pai, em 50, nós viemos para Petrópolis. Toda a família, com exceção da minha mãe, que nessa altura abandonou o lar, né, por questões dela pessoais e por causa desse incidente com meu pai. Viemos morar na Mosela, sendo educado ou criado pela minha tia, uma tia alemã, irmã do meu pai, que veio especificamente em 50 da Alemanha para cuidar dos filhos do meu pai. Éramos 3 irmãos. E crescemos na Mosela com toda uma infraestrutura ou uma educação germânica, obviamente. Minha tia só falava alemão. Eu fui estudar no Colégio Köhler, é um colégio alemão da Igreja Luterana, e a caminhada foi por ali pela Mosela, uma infância não muito abastecida de recursos. A gente estava realmente numa fase bastante complicada da vida, né? Até que em 54 meu pai falece. Eu tinha então nessa altura 9 anos de idade. E aí, então, tem os primeiros vestígios dos meus, vamos chamar de comportamentos de arte, onde eu começo, por questões financeiras, fazer cartões de Natal e de Páscoa, uma técnica alemã que é o preto no branco, com nanquim. E com isso eu presenteava a família. Ali tem, então, os primeiros manifestações de arte. Isso vai se desenvolvendo. Eu passo, então, do educandário Júlio Köhler para o Cardoso Fontes, no Bingen. Dali eu sou transferido para o Liceu Werneck, passando entre mentes pelo Instituto Adventista, lá fazenda inglesa, né? Depois eu retorno de lá, ingresso no Liceu novamente, eu termino lá o ginásio, depois vou para o estadual, aí já garotão, 16, 17 anos, por aí, faço uma parte do científico e arrumo as malas e vou para o Rio de Janeiro fazer a minha formação profissional. Então, a criança com aquela idade que eu tinha, eu passei a ver esse drama de família a partir dos 4 anos de idade, 5 anos, né? E até culminar com a morte do meu pai. Eu me lembro que em vários momentos isso me causou vazios, né? Então eu tive dificuldades de ensino, de acompanhar na escola, né? Fruto, certamente, eu acredito, pelos traumas que essa criança teve que enfrentar. Mas a minha religiosidade, a minha força de fé e principalmente a orientação da minha tia-mãe, eu pude superar isso tudo e tomar rumos um pouco mais sólidos, né? E seguir minha carreira profissional, inclusive, né? Em 63, eu estudando no Rio, eu começo uma experiência em pintura, né? E um episódio curioso é que nesse ano de 63 eu começo a namorar a minha hoje esposa, né? A nossa caminhada, isso eu brinco sempre com os meus alunos, é de berço, minha esposa e eu. Porque nascemos no mesmo hospital, no mesmo ano, com 5 dias de diferença. E desde lá as famílias vão mais ou menos se cruzando na vida. Ela passa a morar no Campo de Serrano e nós na Mosela.
íamos juntos para o colégio alemão, depois juntos para o ginásio e por aí afora, e depois juntos no grupo de jovens da igreja. E aí houve um meio vazio quando eu vou para o Rio, mas a nossa relação continua a vida toda até hoje. São quase 50 anos de casado, 48. E se nós temos 72, são 72 anos de vida conjunta, né? Tá? Então é mais ou menos esse o perfil. E em 63, então, eu começo, como eu disse, a fazer uns ensaios de desenho e pintura, até pela formação profissional. Eu era muito homem de prancheta, de desenhar. E ilustrava os meus cadernos de física e de matemática com ilustrações artisticamente desenhadas para mostrar aqueles fenômenos de física e tal, a ponto de que a escola pegou o meu caderno no fim do ano e quis editar. Então, ilustrado ficou isso, né? Isso tudo me aguçou, né? Como estudante sem dinheiro, eu fui morar numa casa de um amigo, é um inventário, essa casa estava fechada, e eu procuro ocupar essa casa, mas muito precariamente, e ela tinha uma varanda fora da casa, que era o guardado desse inventário. Eu entrei ali nessa varanda e encontrei uma capa de livro, essas capas com pano, né? E uma caixa de pintura, um óleo. E ali eu faço um primeiro esboço com óleo, foi então a minha primeira experiência. Eu não contabilizo isso como carreira artística, mas foi a primeira, digamos, alavancagem, o primeiro pontapé. O início oficial da minha caminhada artística se dá quando, namorando a minha atual esposa, ela me traz uma foto, né, de uma folhinha que ela ganhou como criança, como boa aluna. E isso era comum no colégio alemão. Ela me traz essa imagem, isso 30 anos depois, né, e pede para eu pintar esse quadro. E em 64, então, eu pinto esse quadro e nunca mais parei, né? São agora já 52 anos de arte, com vários momentos de arte, mas esse é o marco principal. O fato dela me encomendar esse quadro, eu, sem saber o que fazer, comecei a pintar o quadro. Me considero feliz e bem resolvido com este quadro. Hoje, como orientador de arte, eu digo, esse camarada era para seguir carreira de arte. E aí começa a caminhada artística. A minha formação é mecânica de precisão e ótica, mas não a ótica de óculos, e sim microscopia. É uma ótica, é um instrumento especializado para pesquisa, né? E como eu sempre fui muito ligado a escrever apostilas e dar aula, né? As universidades do Rio me convidavam para dar aula de microscopia. Eu trabalhava numa empresa no Rio, internacional, e escrevi a primeira apostila brasileira, em português, sobre a microscopia, a ponto de que a Suíça me convida para ir para lá, a fábrica era na Suíça, só que aí o meu sogro vai e me pinça, a essa altura eu já estava casado, em 68, ele me pinça para vir em 72, ajudá-lo na direção da fábrica aqui em Petrópolis. Então, abandono toda essa parte limpa da mecânica e da ótica para botar um guarda-pó e sair no braço, né, com metalurgia. A caminhada artística, enquanto preparação ou adquirir conhecimentos, né, já começa antes de 63. Eu sempre fui muito curioso em arte, sempre pesquisei muito, tenho uma biblioteca respeitável, né, de livros não só de arte, como técnicos e teológicos, mas em 63 eu já começo a estudar, por conta e risco,
essa questão da arte e faço os meus ensaios. Como eu disse, 64 é um marco. Dali eu frequento vários ateliês de amigos, de até meio parentes aí, e só mais tarde é que eu vou então frequentar o Centro Calouste de Arte, que é um centro especificamente de arte, e o Parque Lage, né? A Escola de Belas Artes do Parque Lage, né? Ali então foi a consolidação dessa arte. No Senac e no Sesc eu fiz também alguns trabalhos em estilogravura e escultura, né? Essa escola foi no Sesc, no Rio, né? Isso tudo paralelo com a minha caminhada empresarial, né? E aí vem essa formação basicamente a partir do Parque Lage e do Centro Calouste, mas o conhecimento artístico se consolida através de pesquisas e caminhadas profundas, né? O primeiro quadro ele está ali em cima, né? Ele foi o Pão de Açúcar e o Corcovado, a partir de um cartão postal. E eu estava estudando no Rio, naquela casa que eu contei ainda há pouco, né? Dessa casa de uma herança de um amigo. E ali, então, depois daquele ensaio na capa de um livro, eu ouso copiar um cartão postal. Oticamente ou teoricamente as coisas ainda estão um pouco a desejar. Hoje eu sou um defensor da teoria da cor e faço esses dois ensaios e depois vem o pedido da minha esposa com esse quadro 64. Então eu diria assim, os primeiros quadros, os primeiros ensaios, se eu os interpretar hoje, tem muita falta do conhecimento da teoria da cor. Isso me motivou, me estimulou a fazer toda uma pesquisa que resultou nessa palestra que eu faço anualmente, repetindo várias vezes. Esse ano já estou pela terceira vez fazendo essa palestra sobre a teoria da cor. É uma palestra grande, ela leva 1h30, é a consolidação dos meus conhecimentos sobre a cor. Todos os quadros que depois vocês podem examinar são pintados com 3 cores primárias apenas. O azul, vermelho e amarelo. Eu não tenho uma paleta grande de cores, sempre 3 cores somente. Hoje, especificamente, eu estou muito inclinado à aquarela, que não é de hoje, mas tenho uma intimidade muito grande com a aquarela, até pelo fato da aquarela ter uma relação muito próxima com a ótica, né? A aquarela é uma técnica toda que trabalha muito essa questão das cores, da transparência das cores, então tem muita intimidade com a aquarela. O pastel, sem dúvida, me traz uma resolução, um resultado de você quase diz que é uma fotografia e não uma pintura, e uma pesquisa muito profunda e também detalhada. Eu sempre trabalhei muito com a coisa da pesquisa, né? São as têmperas de terra, né? Que eu mais popularmente chamo de têmpera de terra, tecnicamente são têmperas minerais. É extrair do solo, não a terra peneiradinha, como muita gente faz, mais artesanalmente. Eu vou um pouco além, extraio o óxido mineral dessa terra
e dela eu faço a minha pintura, o meu pigmento, a minha substância. E pinto com isso trabalhos ou opacos, como um óleo, como acrílica, ou a tipo aquarela. Ovo Arte foi uma, como outra vez a pesquisa, né? Eu pesquiso muito em todos os setores e para todos eles eu escrevo uma apostila. Tem apostilas aí para todas as técnicas, mas nessas pesquisas, obviamente, a gente foi encontrar os ovos ucranianos. E isso me encantou, essa beleza ucraniana que é a pintura através de cera e fogo e tinta, né? Fiz alguns ensaios, procurei fontes em Curitiba, principalmente, lá tem os núcleos ucranianos, eles me abasteceram de informação e eu, então, desenvolvi coisas paralelas, não só o ucraniano, como a pintura alemã de ovos, que é com tinta canetinha de cor, né? E dá uns trabalhos lindíssimos. E, evoluindo um pouco mais, eu uma vez eu ganhei de um amigo material de dentista. A turbina, ele se aposentou, a turbina e a maleta de dentista. Essa maleta virou meu estoque de material, de tintas. E com a turbina de dentista eu comecei a esculpir os ovos, vazar os ovos com essa modalidade da escultura, né? E aí, claro que tem uma bagagem disso da minha experiência escultórica também, que eu também faço escultura e modelação em argila, mas o ovo, então, esculpir o ovo é uma coisa de muita precisão manual, porque é quase como um dentista obturar um dente, né? Você pega o ovo e vai com a turbina, 12, 13 mil rotações, fazendo a escultura e fazendo a estrutura que você propõe a mostrar, né? Minha professora de arte no Rio, ela disse: Walter, você é muito diversificado. Você navega em vários setores, você devia puxar uma linha só e ir em frente. Isso é um discurso interessante para quem quer se fixar numa linha. Como eu sou uma pessoa que gosta demais de pesquisa, eu fui pesquisando todas as técnicas e levando a sério. O importante é você levar a sério, não é apenas conhecer. Não é apenas conhecer pigmento natural, ou aquarela, ou acrílica, ou óleo, ou xilogravura, que eu também faço, né? Não é isso, é você ir fundo naquilo que você desenvolve. Então, com isso, eu criei uma bagagem ou uma paleta de técnicas, né? Entre xilogravura, acrílica, aquarela, óleo, têmpera mineral, escultura em ovos, escultura em terra, né? Modelação em argila, escultura em pedras, em madeira. Então, isso me deu um leque muito grande, uma bagagem muito grande para começar a dar aula. Num ateliê, porque até então, até 72, a caminhada era arte e empresário. Em 72, a minha mesa vira, se a gente pode dizer assim, e eu passo a ter uma caminhada exclusivamente artística. Em 97, eu me dedico exclusivamente à arte, em 72 eu começo como empresário, em 97 eu entrego a pasta, me dedico exclusivamente à arte, com um ateliê, dando aula para quem quisesse vir ao meu ateliê. Em 97, eu estava numa situação de complicador. Não muito idoso,
não conseguia mais, apesar de um currículo abastecido, não conseguia novo emprego, era muito velho para o mercado. Me dedico às artes, monto 2 ateliês, um na cidade, um aqui em casa, e passo a dar aula para quem quisesse. Só que isso me veio a favor por causa da variedade de técnicas. Então hoje no meu ateliê, eu estou às vezes dando aula, um está fazendo acrílico, outro aquarela, outro óleo, outro está modelando em argila. Eu não tenho dificuldade de manipular todas essas técnicas no meu ateliê, né? E isso tem sido, agora esses 19 anos aí que já vem isso, o meu apoio, né? O fato de eu ter essa profundidade de conhecimentos aí, e como eu disse há pouco, todas as técnicas estão escritas em apostila. Todas elas, né? São apostilas grossas, de 100, 200, 300 páginas, né? Essa palestra aí é uma apostila de 180 páginas. Então, claro, sintetizado, e o pessoal anda me cobrando para editar essas apostilas, o que eu estou ainda meio duvidoso. Isso tudo me deu uma bagagem para ser convidado a ingressar na Academia Petropolitana de Letras. Eu ocupo a cadeira número 13, José Alencar, e, enfim, estou aí vivendo também mais um recurso, ou mais uma atividade, que é a escrita, né? Eu escrevo, pinto e ainda conto história para as crianças, né? A coisa mais agradável ou gratificante que pode ser, porque a literatura, a escrita, escrever um texto, né? Eu tenho um trabalho aí que está no Prelo com mais de 200 artigos escritos, prontinho. Alguns foram publicados num portal aí. Eu escrevi sobre arte sacra no contexto cristão. Isso está publicado, está disponível na internet. Mas o que eu fiz, ou estou fazendo, é uma associação. Se eu faço uma obra de arte, seja escultura, seja pintura, eu escrevo um texto alusivo àquela obra. Então eu fiz, por exemplo, a Samaritana conversando com Jesus ao pé do Poço de Jacó. Isso virou texto, já virou um monte de coisa, né? Eu tenho um que é uma escultura que chama-se Revalidar a Vida. Foi uma viagem minha ao sul, em Guaratuba, lá no sul do Paraná. Eu encontro na praia um toco apodrecido pela maré. Pego esse toco e quero jogar para quicar dentro d'água, né? Aí eu vejo que não, isso tem alguma coisa sólida ainda. Aí começo a raspar esse toco e nasce uma escultura, de brincadeira. Eu trouxe para casa e de pronto isso virou um texto, Revalidar a Vida, né? Esse texto, eu disponibilizo ele para quem quiser, está publicado também. E essa imagem, essa escultura em madeira está no meu site também, né? Ele quer exatamente provocar essa discussão. Se eu vou em lazer para uma praia desconhecida, eu estava sozinho, eu estava indo ao sul buscar minha esposa, encontro esse toco, qual era a minha intenção? Quicá-lo dentro d'água. E eu perdesse. Não, eu encontrei, vi que havia ainda alguma substância nesse toco, esculpo esse toco e ele vira uma mensagem, revalidando a vida desse pau, né? E essa mensagem que eu faço, então, quer provocar esse discurso. Quanta gente já com terceira idade ou até um pouco mais avançado é colocada de lado, quando a gente pode dar um valor ainda a essa pessoa. Eu tenho alunos aí com 88 anos, né? E que nunca pintaram, nunca fizeram arte, começaram agora a fazer, e eu me sinto extremamente gratificado com isso, porque vai de encontro a essa mensagem
E é uma oportunidade que a gente está dando a uma pessoa, mesmo já, não vou dizer no fim da vida, mas ele estaria no fim da vida se não estivesse fazendo arte, né? Ou não estivesse se valorizando como ainda ser vivo, né? Mas isso é bonito. Então essa minha diversidade de técnicas artísticas, essa possibilidade de escrever textos, a minha ansiedade de escrever apostilas, isso tudo faz um pacote quiçá que os meus futuros herdeiros saibam valorizar isso aí. Esse é um projeto muito bonito, é o projeto Tangará. Eu sou muito ligado à criança. Tenho 2 netos, a Elisa e o Francisco. A Elisa já participou de vários trabalhos meus com os bonecos, mas eu acho que foi 2000, por ali. Início dos anos 2000, a UCP, através do Colégio Aplicação, é motivada pelas crianças alfabetizantes, 6 aninhos, né? Essas crianças queriam porque queriam entrevistar um artista vivo e não, como sempre, em memória de Van Gogh, né, Monet, que são os principais protagonistas dessas crianças. Essas crianças provocam a diretora da aplicação e ela me conhecia. Então me chama, eu vou ao colégio saber o que está acontecendo e ela me explica, essas crianças estão querendo te entrevistar. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí e tinha a professora dessa turminha, que mais tarde vem a ser minha aluna, pela nossa relação, virou uma amiga quase ligada à família. Ela e a diretora saem com uma outra diretora, e eu estou na sala da diretoria, sentadinho, e me entra um menino. E com a boca bem cheia fala o meu nome, né? Um nome bem alemão, Walter Werner. E ali eu vi, bom, isso aí vai dar o que fazer. E começo então a ter aulas gratuitas, aulas voluntárias com essas crianças, todas alfabetizantes, botando um pouco do conhecimento matemático para eles, desenhos, entrando de sola nisso. Como eu gosto de criança e gosto de contar a história, eu falei, não, eu vou fazer uns teatros. Montei um teatro portátil, eu desmonto ele todo, vira uma malinha pequena, e comecei a fazer uma releitura das histórias dos irmãos Grimm, de origem alemã. Eu traduzi isso para o português. Várias histórias dos irmãos Grimm, eu fiz uma releitura para o Brasil. Então esse teatro, ele pode fazer teatro de sombra ou com bonequinhos, fiz boneco com rolha e tal, né? A criançada ficou louca, né? E uma dessas histórias é a história dos cantores de Bremen. Não sei se você conhece isso. O cachorro, o galo, né, o cavalo, eles são os cantores de Bremen. Eu falei, não, eles não vão ser os cantores de Bremen, vão ser os cantores de Tangará. E, em vez de cantores de Tangará, eles pertencem ao grupo, ao projeto Tangará, mas vão ser os cantores da Mata de Petrópolis. Isso arrasou com a criançada, eles adoraram isso.
Aí eu faço uma viagem a São Paulo, uma viagem de catar material artístico e vou visitar uma senhora que faz fantoches. Antes eu tinha consultado ela por internet, na pesquisa, ela me pediu uma foto minha, vestido de artista. E ela me faz o que passou a ser chamado do votinho. O que é votinho? Vovô, tio, deu a palavra votinho, que é o meu apelido de infância, Valtinho. Então nasceu o boneco Votinho, dessa jogada de palavras aí. Quando eu chego em São Paulo para apanhar o Votinho, do lado dele estava a Ulinha, que é a minha esposa. Esses dois bonecos passaram, então, a fazer parte da contação de história, e aí a fantasia tomou conta, começo a contar a história pelos quatro ventos, e quando eu vou pegar esse casal, em cima do sofá, no encosto do sofá, tinha um casal de negrinhos, o Guto e a Chica. Aí eu falei, não, esse vem junto. Quer dizer, ela fez isso intencionalmente, né? E aí o projeto Tangará ganha 4 colaboradores, o Guto, a Chica, o Votinho e a Ula. E numa viagem minha à Inglaterra, eu encontro bonequinhos de mão aí, né? Um cavalinho, um esquilinho. E então foi bom, agora a bagagem está feita. O fato é que essa vivência com essas crianças, que era para eles, a história é longa, dá para escrever um livro a respeito, foi muito bonito. E era para ser uma semana de convivência, passou o semestre todo. Quando eu estava voltando de São Paulo, imagina a minha mochila cheia de boneco, né? Se alguém quer entrevistar, me inspecionar por que dessa mochila gorda e encontrar boneco lá dentro. E eu estou no ônibus vindo para o Rio, folheio uma revista de bordo e encontro um artigo sobre o pássaro tangará. Esse vai ser meu mascote. Por que isso? Porque o tangará é um pássaro muito colorido, muito bonito. E ele é chamado saíra pintor. Falei, bolas, não tem coisa melhor. Pássaro todo colorido, bonito. Ainda tem um apelido de saíra pintor, é o meu mascote, né? Então daí nasce o nome tangará, que é um pássaro nativo brasileiro. Ele se encontra de norte a sul. Ele toma sua característica, inclusive, de cor, dependendo da região onde ele está no Brasil. Falei, bom, isso não pode ser diferente. Esse bichinho é o símbolo desse projeto, né? Com esse projeto eu saí da aplicação, quer dizer, me estendi além, fui para outras escolas, a convite, fui para hospitais, contar história para crianças internadas, também com momentos e vivências aí que muito fortes, crianças terminais aí, muito bonito. E alguns alunos meus começaram a participar, porque no teatro eu preciso de uma segunda pessoa me ajudando, né? E aí inventei um monte de histórias, traduzi essas histórias do Irmão Grimm, criei histórias minhas. Tem uma história que é a história da viagem do Votinho à volta ao mundo. Foi um livro que eu ganhei do meu pai quando eu estava 8 anos mais ou menos, papai foi para a Alemanha tentar se curar. Lá ele recebeu o veredito dele e de lá ele me manda um livrinho, foi o primeiro livro talvez que eu tenha visto, esses livros tridimensionais, você abre e monta a cena, né? Esse livrinho está comigo até hoje, era o Bob viajando pelo mundo. Então o papai apagou o Bob e escreveu Valtinho. Esse livro está guardado comigo desde aquela época. Aí eu peguei esse livro, hoje com os recursos fotográficos, e fotografei cada cena daquela, e o piloto que está viajando passou a ser o Votinho. Eu creio que dentro da minha vivência, ou minha experiência, não vou dizer que cheguei ao fim, né?
mas eu me sinto muito gratificado com esse leque de técnicas que eu pratico e o leque de sentar, escrever, enfim, as apostilas. O meu foco agora está nessa palestra, Teoria da Cor, que já vou para a 6ª edição. Em cada edição tem novidade. Isso, no fim, vai virar um tratado aí de cor, né? Eu me baseio em 3 grandes mestres da cor, Leonardo da Vinci, o Newton e o Goethe. Para muitas pessoas, Goethe é apenas um literato alemão, pai da língua alemã. Ele foi antes de Newton, ele é posterior a Newton, mas antes do conhecimento, do contexto de Newton, Goethe tem um tratado chamado Tratado de Goethe, em alemão, Goethe Farbenlehre, o ensinamento das cores em função de Goethe. E essas 3 fontes é na qual eu me baseio, em especial Goethe, que ele faz um desdobramento das 3 cores primárias, tanto que a gente usa na pintura, quanto na ótica, né? Na ótica ele introduz o verde, que para muita gente, primário verde, que história é essa, né? Mas se você analisar a composição da ótica, né, da televisão, da imagem, você não teria a coloração que tem se não tivesse o verde. Daí vem aquela escala Red, Green and Blue, RGB. Né? Na ótica fala-se sempre em RGB. Né? Red, Green and Blue. Você não fala Red, Yellow e Blue. O Yellow foi passear. Né? Então, isso me motivou muito, me trouxe muita provocação. Né? Principalmente o Goethe, porque ele trabalha com cor opaca, cor transparente, que é a aquarela, e a ótica. São os 3 segmentos que eu amo, né? A gratificação não está só nos trabalhos que viajam pelo mundo, mas o que me aconteceu em 97, né? E depois a caminhada nesses 19 anos de ateliê só me trazem bons resultados. Tanto esse prazer, eu raramente vendo um quadro. O meu prazer é dar de presente um quadro e com isso eu tenho eles no mundo inteiro. Isso para mim é uma alegria, porque eu vejo que o meu trabalho é reconhecido e é aceito em outras fronteiras, né? E o fato do ateliê em si, essa grande convivência com alunos das mais diferentes idades. Minha netinha tem 8 anos, é minha aluna agora, já é a 2ª exposição que ela está participando, e isso é muito bonito, né? É o mais gostoso de todos. Premiações eu tenho várias, em ouro, prata, bronze, menções honrosas. Eu parei de contabilizar isso, porque é muita coisa. E eu não exponho isso, né? Eu prefiro ficar na minha. E, enfim, eu fui muito laureado ao longo desse tempo todo. O grande laureamento foi a Academia de Letras, né, a me convidar, é um grande prêmio. Um vereador uma vez me concedeu um título honorário de Petrópolis, cidadão petropolitano, e há 2 anos atrás, eu creio, a Câmara dos Vereadores também me agraciou. Né? Então é mais ou menos uma gratificação por tudo aquilo que a gente faz, né, ou fez. Né?